Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Nós estamos dando sequência aqui às nossas reflexões dentro do capítulo número 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje no assunto que trata dos mundos de expiações e de provas. Nós vamos fazer algumas reflexões aqui, utilizando a obra Céu e Inferno, do capítulo 5, desta edição da Federação Espírita Brasileira, da edição 61, e se chama O Purgatório, capítulo 5. E também vamos fazer o uso de uma parte da Gênese, que fala sobre a doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. São alguns trechos apenas, não é o assunto todo, né? Destes dois assuntos ou destes dois conteúdos que nós vamos utilizar para embasar as nossas reflexões. Então, dentro dos nossos estudos aqui do capítulo número 3, nós já compreendemos que os mundos, eles apresentam características que são, ou que estão, melhor dizendo, de acordo com o progresso espiritual realizado pela coletividade que ali habita. Sabemos que essas coletividades, elas são formadas pelas suas individualidades. E nós somos os indivíduos, portanto, que compõem a individualidade, a coletividade terrestre, atualmente, né, na nossa atual condição, bem como em outros mundos, temos as coletividades formadas pelos espíritos que ali habitam e que têm o seu grau de progresso espiritual realizado. Nós, no nosso caso, somos espíritos ainda com muitas questões no nosso passado a serem resgatadas, bem como precisamos ainda nos purificar, passarmos por processos em que nós vamos expurgando as imperfeições que hoje fazem parte de nós. Então, nós somos espíritos, portanto, que precisamos expiar e que precisamos também passar por provas que nos vão auxiliar na nossa depuração espiritual. E já que temos essa característica inerente a nós, nesse atual estado de progresso espiritual que nós alcançamos, então o mundo no qual nós habitamos guarda uma relação com essas nossas características. Então, quando nós falamos sobre a progressão dos mundos, e nós já estudamos isso aqui no nosso canal, nós estamos falando dos mundos que recebem espíritos que apresentam características semelhantes, que alcançaram um determinado patamar de progresso espiritual, que é semelhante, né, que apresenta características semelhantes dentro daquela população que ali habita, dos espíritos, né, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, os mundos oferecem para os espíritos as moradas que são adequadas ao progresso ali realizado. Adequadas porque vão oferecer a estes espíritos os meios necessários e adequados para que eles continuem o seu progresso espiritual. Então, precisamos compreender que estes mundos, eles guardam uma relação com o progresso dessas coletividades que ali estão associadas. Então, é importante a gente compreender isso, porque quando nós falamos sobre mundos de expiações e de provas, nós temos que compreender as características da humanidade espiritual que está associada a este mundo, da qual nós, hoje, fazemos parte quando consideramos a Terra como sendo um mundo de provas e de expiações. Então, essa coletividade que aqui habita, da qual nós fazemos parte, ela guarda, portanto, características que estão de acordo com esta classificação, como Kardec nos traz, né, que nada tem de absoluto. É simplesmente uma forma da gente compreender quais seriam as características gerais destes mundos, para que a gente pudesse, então, ali, ter uma ideia da característica essencial daquele mundo, que não está destinado a permanecer desta maneira para toda uma eternidade, porque os mundos também progridem à medida que os espíritos que ali habitam também progridem. Isso é muito interessante de compreender. E é exatamente dessa maneira que as instruções dos espíritos aqui nos trazem esses esclarecimentos, para que a gente possa fazer uma reflexão das características que são inerentes a nós hoje, ou seja, que nós trazemos conosco quando encarnamos, trazemos da nossa essência espiritual, da nossa natureza espiritual, que já existia antes da nossa encarnação. E aí, analisando essas nossas características, e também do conjunto de espíritos do qual nós fazemos parte, nós podemos compreender a atual situação do globo no qual nós habitamos. E olha só o que eles nos trazem. E vos direi dos mundos de expiações, e já não saibais, pois basta observeis em que habitais. Ou seja, a gente quer compreender o que é um mundo de provas e de expiações? Então, o que ele está dizendo para nós é o seguinte: o que eu vou dizer mais para vocês? Sendo que, para que vocês possam compreender o que é um mundo de provas e expiações, basta olhar para o mundo no qual vocês habitam. A gente vai compreender um pouco melhor. Olha só. A superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo. Ou seja, mundos primitivos que seriam ali destinados à encarnação das primeiras encarnações, né, dos espíritos, quando
adentram a esta humanidade espiritual, dotados da razão, com possibilidades do exercício do livre-arbítrio, do desenvolvimento da inteligência, em que podem já aprender o que é o certo e errado e desenvolver a sua compreensão de Deus. Né? Então, nos mundos primitivos, nós poderíamos então considerar como sendo estes os adequados ao recebimento destes espíritos que adentram a esta humanidade espiritual e que passaram, portanto, né, por um processo de individualização do princípio inteligente, no qual eles ali alcançaram um nível em que já tem a possibilidade do exercício da razão. Né? Então, para nós aqui hoje, nós não estamos num mundo primitivo, porque nós já temos feito em nós um progresso espiritual relativo, né? Em que nós observamos que já temos um certo grau de inteligência, mesmo que muito estreito, muito limitado, né? Nós já temos desenvolvido algo com relação à inteligência. Então, não somos espíritos que estamos nas nossas primeiras encarnações ainda desenvolvendo, né, os pontos ali iniciais da inteligência, né? Saindo do instinto para o desenvolvimento da inteligência. Não, já temos muita coisa desenvolvida. Bem como já temos o senso moral, mesmo que ainda carregado de imperfeições, mas nós já temos a possibilidade de compreensões mais elevadas e através de um esforço para corrigir as nossas imperfeições, nós podemos também avançar nesse aspecto moral. E basta que a gente também compreenda as coisas que já nos foram trazidas, como, por exemplo, os ensinamentos de Jesus no seu Evangelho, bem como aqui os ensinamentos dos Espíritos, que já nos abrem uma visão e uma compreensão para aspectos espirituais que são mais elevados ainda, para que a gente possa se apegar a eles, dado que é esse o destino do espírito imortal. Ele precisa construir em si esta paz, essa felicidade, como consequência do seu esforço de purificação. Né? Então, olha só, vamos continuar aqui. Né? Então, a Terra não é um mundo primitivo, como nós podemos observar, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo, ou seja, quando encarnamos, trazemos estas características inatas, tanto positivas quanto aquelas que nos abrem os olhos com relação ao que precisamos corrigir em nós. Os vícios, as más tendências, os maus comportamentos, as más características morais. Isso também é inato ao espírito. Quando encarna, pode vir a demonstrar essas características. Né? Então, as qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. É interessante, né, esse termo, né, que é utilizado, vícios a que nós estamos propensos, né? Porque, apesar de encarnarmos aqui e demonstrarmos esta propensão, ou seja, esta inclinação para um determinado vício, isso não quer dizer que é uma característica que não pode ser alterada. E compreender isso, né? Obviamente que isso pode ser até lógico para todo mundo, mas compreender que o trabalho em corrigir estas tendências no espírito é muito importante, porque vão se tornar ali conquistas para o espírito imortal. E nós vamos ver aqui no estudo de hoje que quando nós ainda não corrigimos todas as coisas, né, que precisamos trabalhar ainda, ou se nós abusamos de algo, nós temos, não como consequência, uma condenação a uma situação penosa por toda a eternidade, como se era pregado anteriormente. Mas, ao contrário, nós vamos ter oportunidades de nos reerguermos, de reconstruirmos e corrigirmos estas nossas más tendências, que são inerentes a nós, porém, que podem ser corrigidas. Isso é muito importante de saber. E a vida espiritual, como sendo a vida eterna, permite, então, ao espírito, por meio das vidas sucessivas, ou seja, através das reencarnações, de realizar em cada uma dessas existências um pouco deste progresso necessário à sua marcha ascensorial de elevação espiritual. Né? Então é importante a gente compreender isso, porque nós podemos hoje trabalhar esta ideia com vistas ao futuro, mas também nós podemos compreender, e isso é muito importante e necessário, que a condição em que nós nos encontramos também é o reflexo daquilo tudo que nós já vivemos. E isso nos ajuda a compreender, mais uma vez, as características de mundos de provas e expiações e fazer uma associação com a nossa condição espiritual estando em um mundo como tal. Porque esta análise nos vai permitir fazer um estudo de nós mesmos com vistas ao entendimento e à compreensão destas manchas que possuímos em nós e precisam ser trabalhadas. Mas, veja, é um processo de construção espiritual em que nós não somos o reflexo de algo que não nos pertence, mas sim reflexo de nós mesmos. Somos a consequência de tudo que fazemos. Então, compreender que a situação em que eu me encontro diz respeito a tudo que eu mesmo construí nessas inúmeras encarnações, me dá uma ideia de que tudo aquilo que me cerca tem a sua justiça de existir. E nós associamos, inclusive, a essa justiça a Deus
que, na sua misericórdia e bondade, nos oferece, inclusive, os meios para que nós possamos nos redimirmos, o que é muito importante de saber. E aí nós vemos e compreendemos a grandiosidade do amor e da misericórdia divinas para conosco. Né? Isso é muito importante de refletir. Então, continuando, por isso os colocou, né, os espíritos, né, por isso colocou os espíritos, Deus, num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender, ou seja, subir, né, a um planeta mais ditoso. Mas veja, isso, para nós, deve ser compreendido como algo de misericórdia divina, de bondade e amor divinos, porque nos permite expiar as nossas faltas passadas, por um trabalho que é sim penoso, que nos dá trabalho, né? Mas que é necessário para nós. Porque o nosso espírito, ele não pode, como ele colocou, ascender a mundos mais ditosos, ou seja, mundos mais felizes relativamente à Terra, enquanto não eliminar de si aquilo que o bloqueia a essa ascensão. Então, é como se eu precisasse alcançar um determinado grau de evolução espiritual, em que este grau de elevação espiritual está caracterizado por um nível de purificação, ou seja, o espírito conseguiu expurgar de si as suas mazelas, e essa nova condição que ele se encontra permite que ele passe para um mundo mais ditoso, porque ele tem um mérito para tal. E a sua essência também o permite estar ali. Né? E nós vamos entender também, mas por que eu não posso passar para um mundo mais ditoso? Lá eu vou fazer o bem. É porque a gente ainda precisa compreender a nossa essência, para que lá a gente não, inclusive, atrapalhe e venha a prejudicar o progresso realizado pelos outros espíritos. Né? É como se a gente estivesse pensando nos alunos, né? Lá da escola, nível básico, fundamental, em que, né, o aluno que não se esforça, né, ele chega no final do ano e ele, infelizmente, deixou de fazer os trabalhos que eram propostos, não estudou, né, gastou todo o seu tempo sem se dedicar ao aprendizado, chega no final do ano, ele não pode ter as mesmas recompensas do que aquele outro aluno que durante todo o ano se esforçou para chegar ali, aprender, construir o conhecimento em si, ter o mérito para seguir adiante. Então é aí que a gente vê a justiça divina, trabalhando incessantemente, porque nos oferece as condições que estão de acordo com o nosso progresso espiritual. E isso é muito importante compreender. Né? E aí, lá na obra do Céu e Inferno, tem lá na primeira parte, no capítulo 5, né, dessa edição aqui na FEB, o capítulo que é denominado o Purgatório. Porque a gente tem, né, aquela ideia de céu, inferno e purgatório, que foram introduzidas, né, pela igreja, e que, por muito tempo, pode ser que não tenham trazido uma ideia coerente com esta questão de justiça divina. Porque se nós pensássemos sobre uma condenação eterna a sofrimentos incalculáveis, como por exemplo para o inferno, nós então associaríamos ali a uma situação do espírito que nunca iria se alterar, mesmo que ele se arrependesse. Né? E ali então, qualquer pequeno delito levaria aquele espírito a essa condição. Assim como aquele espírito que cometeu um grande delito também seria levado a essa condição. E não está condizente com o amor e a justiça divinas. A misericórdia, porque Deus, ele nos criou para que nós nos aproximemos dele através do trabalho que nós fizermos em nós mesmos, de construção em nós. E o nosso sofrimento, ele sim, ele existe. Isso é verdade. O sofrimento, ele existe. Mas, como consequência das imperfeições que o espírito traz em si mesmo e que não tem, na verdade, uma condenação, digamos assim, por tempo determinado. Ou seja, você vai sofrer por toda a eternidade. Não. O Espiritismo nos esclarece essa condição. O sofrimento que o espírito carrega em si após o seu desencarne na vida espiritual é um sofrimento por tempo indeterminado. O indeterminado quer dizer que ele não é pré-estabelecido. Ou seja, que não é você vai sofrer por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos. Não existe isso. O sofrimento, ele dura pelo tempo no qual o espírito permanece na sua condição de sofrimento. A partir do momento que ele quer se transformar, a partir do momento que ele decide fazer em si a mudança que ele tanto quer, aí sim a sua situação se transforma. Portanto, é através da sua vontade e da misericórdia divina, obviamente, que o espírito pode fazer a alteração em si, a sua essência, através da mudança dos seus pensamentos, dos seus desejos íntimos, aquilo que ele almeja para si. E isso se traduz como um arrependimento, dado que esse é um passo essencial na reconstrução da sua situação espiritual, o arrependimento. Então ele expia, essa expiação, esse sofrimento resulta para ele ali em uma condição tão dolorosa que o faz chegar no ponto de se arrepender. Esse arrependimento é o primeiro passo. Ele continua ainda a sofrer, ele continua ainda expiando os seus erros do passado, mas ele tem novas oportunidades. E esse sofrimento termina
à medida que ele consegue reparar os erros cometidos. Né? Isso é trazido lá na obra do Céu e Inferno. Né? E o processo de reconstrução do espírito, né, de acabar com esse sofrimento, se dá nessas três etapas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, o espírito que chega a se arrepender e querer se mudar, ele não fica mais nessa situação, porque ele vai ter outras oportunidades, inclusive por meio de novas reencarnações. Portanto, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e corrija a si mesmo. É isso que é importante. Da mesma forma, a obra do Céu e Inferno nos esclarece a respeito do céu, nos trazendo a ideia de que não existem seres que foram criados à parte. Ou seja, Deus nos criou, mas, ao mesmo tempo, criou outros seres, que são os anjos, que são os espíritos puros, e já têm em si esta purificação, esse estado, né, de anjos, e que foram criados assim. Não. Esses espíritos, eles alcançaram esta condição, dado o trabalho que realizaram em si mesmos. A situação em que eles se encontram é o resultado de todo um trabalho de evolução espiritual que eles realizaram. Portanto, eles ali apresentam um resultado de todo um trabalho que realizaram em si mesmos. E que nós também, um dia, chegaremos lá. Somos espíritos e não fomos criados diferentes deles. Muito pelo contrário. Fomos criados simples e ignorantes, todos nós. Somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber, com todos a mesma possibilidade de progredir. Esta que é a grande questão. Então, esses espíritos já alcançaram, já realizaram esse progresso espiritual antes de nós. E por isso que são superiores a nós. Obviamente que agora nós também podemos chegar lá. E este céu que nós compreendemos, não se trata de um lugar específico em que lá nós ficaremos cantando hinos de louvor, simplesmente de uma situação monótona, sem fazer nada, apenas adorando a Deus. Não. Este céu é uma situação, ou uma condição, melhor dizendo, inerente ao espírito, a um estado em que ele se encontra. É o céu que ele construiu em si mesmo, é a paz, a felicidade que ele construiu em si, através de um trabalho árduo, que nós também estamos fazendo parte. Né? Então, um dia chegaremos nessa condição, mas é importante que a gente reconheça agora a importância da construção dos valores espirituais, porque são estes que nos vão fazer progredir mais rapidamente. Isso é muito importante também de compreender. Então, lá na obra do Céu e Inferno é esclarecido o céu, é esclarecido o inferno, e é esclarecido também essa questão do purgatório. Porque, pelas outras crenças anteriores, né, e Kardec, inclusive, nos esclarece isso, né, que o purgatório foi um termo, né, que foi introduzido ali em 536, se não me engano, depois de Cristo, né, e que nunca foi mencionado nos evangelhos. Mas, para que se pudesse fazer uma ideia de algo que não fosse nem o céu nem o inferno, se construiu esta ideia de uma região em que as almas fossem ali ficar por um tempo determinado e que, né, poderiam sair dali mediante as preces que por elas fossem feitas. Infelizmente, isso gerou muitos abusos. Né? Kardec, inclusive, traz uma nota lá na obra do Céu e Inferno com relação a isso, fica o convite para a leitura. Mas aqui, o Espiritismo nos esclarece o que seria, de fato, um verdadeiro purgatório. Né? Não como essa, trazida por essa definição antiga, mas um purgatório como sendo, de fato, um contexto em que o espírito se encontra que o permite expurgar de si as imperfeições que nele são inerentes. E aí que nós vemos, né, a grande ligação com o mundo de expiações e de provas. Olha só que interessante que o Kardec nos traz. Jamais foram determinados, definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação, ou seja, ao Espiritismo, estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Isto é extremamente importante de compreender, porque aqui está a chave para essa compreensão. Pluralidade das existências. Porque as misérias que nós estamos sujeitos, às quais nós estamos sujeitos aqui no nosso mundo, elas guardam, portanto, uma relação com o nosso passado espiritual. Esse passado espiritual, ele tem sim aqui a sua parcela durante essa própria existência. Fica a sugestão para a leitura do trecho que fala da justiça das aflições e causas atuais das aflições lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Mas também existem as causas, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 também tem, causas anteriores das aflições. Né? As causas, portanto, que são relacionadas a faltas passadas das nossas existências. E nós precisamos compreender que estamos passando, ou estamos imersos em um processo de evolução espiritual, em que nós vamos aprendendo, aos poucos, o exercício correto do nosso livre-arbítrio, né, da nossa inteligência, e desenvolvendo também o nosso senso moral, em que nós vamos tendo a oportunidade de aprender o que é o certo e o errado. Então, neste processo em que nós, muitas vezes, não soubemos bem como fazer as nossas escolhas, ou, muitas vezes, fizemos de caso pensado, mas ainda influenciados fortemente pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, essas nossas decisões muitas vezes resultaram em situações dolorosas para os outros e para nós também. Mas, como nós comentamos no começo,
Nós não estamos destinados a sofrer por toda a eternidade por conta dos nossos erros. Nós podemos começar as nossas ações novamente, recomeçar as nossas ações, para que nós possamos reconstruir esses momentos que foram, digamos assim, prejudicados por essas nossas imperfeições, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então, ao invés de estarmos destinados a um inferno eterno, não. Nós temos agora a oportunidade de reaver essas dívidas. Obviamente, nós precisamos aprender. E esse aprendizado, ele vai se dar muitas vezes pelo sofrimento, porque enquanto nós não aprendermos pelo amor, nós vamos ter o sofrimento e a dor como fontes de incentivo para o nosso progresso espiritual. E é aí que nós então encontramos, né, a causa dessas misérias da vida. A pluralidade das existências, portanto, é a chave para que a gente possa compreender. E nesse entendimento é essencial que a gente estude o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fizemos, inclusive, aqui no nosso canal, alguns estudos sobre ele. Né? Fica a sugestão também, né, para os estudos. Então, olha só, continuando. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas dos excessos. Aqui, né, principalmente nessa parte aqui, inclusive, né, a gente poderia considerar quantas das vezes a gente não sofre por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Quantas vezes a gente não sofre porque a gente tem inveja, porque nós não aceitamos, né, o sucesso do outro ao invés do nosso sucesso. Quantas das vezes nós sofremos em decorrência dessas características que são resultado do orgulho e do egoísmo. Mas elas existem em nós. E não existe injustiça. O que existe são imperfeições em nós que nós trazemos com a gente. E agora, o nosso trabalho de aproveitar o nosso tempo, a nossa experiência aqui terrestre, bem como quando voltarmos para o plano espiritual, para realizarmos o trabalho de progresso em nós. Então, todo o esforço que nós fizemos para corrigir esses nossos atos, bem como disciplinar os nossos pensamentos, as nossas vontades, e compreender aquilo que acontece ao nosso redor como sendo justo, em que cada um que está ao nosso redor é o responsável pelas suas próprias obras, quando nós compreendemos isso, vamos então começar a trabalhar pela nossa melhoria. Isso é muito importante de fazermos. É um exercício. A gente não nasce ali com, muitas das vezes, né, a não ser que a gente já tenha feito esse trabalho em nós anteriormente, mas quando a gente observa que a gente ainda não consegue isso, é porque tem trabalho a ser feito. A gente não é perfeito. Então, não é o fato de eu não ter essa característica ainda inerente em mim, de que eu não sou, né, uma pessoa boa, de que eu não mereço. Não, é nada disso. Nós precisamos compreender, sim, e temos essas necessidades de correção. Mas é para que a gente possa observá-las, compreendê-las, entendê-las e, a partir dessa compreensão, começar o trabalho de reforma. Ou seja, é um exercício que precisamos fazer. É um exercício, é um trabalho. E vai doer. Porque, às vezes, a gente ainda tem muita dificuldade de se livrar dessas características. Ainda para a gente precisa de muita coragem, de muito trabalho, de muita fé, confiança em Deus e na sua justiça, para que a gente possa realizar esse trabalho na gente. Né? Então ele coloca aqui. Mas, às vezes, ele é desgraçado por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Repara em uma vida de provações o que a outrem fez sofrer em anterior existência. Olha só. As vicissitudes, ou seja, as dores, os sofrimentos que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. Olha, é muito importante isso, de compreender. Vamos até ler de novo. Os sofrimentos que nós experimentamos são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que cumpre a nós eliminar de nós mesmos, a fim de evitar males e com vistas ao nosso progresso para o bem. Olha só, muito, muito importante a gente compreender isso. Então, são isso tudo para a alma lições da experiência, muito rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. Né? Então, é muito importante. E aqui temos lições muito, muito importantes para nós. Né? Hoje a gente estava fazendo aqui uma leitura, né, e nós lemos uma passagem muito bonita, né, de Jesus, quando ele vai, né, fazer a sua oração no horto e leva ali com ele, né, Pedro, João e Tiago, né, se eu não me engano. E aí ele vai fazer a sua oração e quando ele retorna até os discípulos, né, obviamente tem várias outras coisas a serem estudadas nessa parte, né, compreendidas com o coração, né, nessa parte, mas quando ele volta ali para os discípulos, né, ele fala assim, Jesus os encontra dormindo, né, dormindo. E aí ele fala, nem por uma hora pudestes velar comigo? E aí ele volta para a sua oração, depois ele retorna de novo para os discípulos e os encontra dormindo mais uma vez.
Nem por uma hora pudestes velar comigo. E ele volta para a oração, volta lá de novo. Eles estavam dormindo mais uma vez. E aí é importante a gente lembrar. Esta hora, que ali a gente encontra no Evangelho, é a nossa hora aqui, enquanto encarnados, em que nós precisamos velar com Jesus. Mas o que significa isso? É justamente esta compreensão da importância do momento, a importância da nossa existência corporal aqui, que estamos passando por provas e expiações, sim, mas com vistas a algo que nos vai trazer mais proveito no futuro, nos vai auxiliar no nosso progresso espiritual. E dentro deste velar, é importante o nosso trabalho, porque ele nos chama para o trabalho, em nós mesmos. E esse trabalho em nós mesmos, obviamente, se reflete como consequência do trabalho que nós fazemos para o outro, da caridade que nós prestamos, do exercício da nossa reforma moral, em que nós praticamos a caridade moral também, muitas das vezes. E vamos construindo, aos poucos, esta paz e esta felicidade dentro da gente. Interessante que aqui na sequência ele fala aqui, o prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora como soldado que se destaca da refrega para receber uma palma gloriosa. Então ele destaca que o prêmio da vitória está na vida espiritual, porque realmente ali é a liberdade, é a liberdade da matéria, do corpo físico, que prende o espírito, que o torna cativo. Quando ele desencarna, ele volta, ele recobra a sua liberdade. Mas essa liberdade é muito relativa, porque ele vai ser mais ou menos livre conforme aquilo que ele traga dentro de si, dentro da sua construção espiritual. Então, fazendo o esforço para que ele possa chegar lá e ter construído dentro de si, ter velado por essa uma hora, aí sim ele vai receber a sua grande recompensa. É aquilo que é prometido, àqueles que realmente se empenham na sua reconstrução e que trabalham, e que muitas das vezes enfrentam dores muito grandes. Mas, como está sendo dito aqui, são para a alma lições da experiência, muito rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto profundas as impressões que deixam. E além disso, apesar daqui nós estarmos comentando com relação ao futuro, é importante a gente lembrar que o futuro não é apenas depois do desencarne, mas o futuro é daqui uma hora, o futuro é daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês. Então todo o esforço que nós formos promovendo em nós resulta em transformação. Quando nós passarmos para a pátria espiritual novamente, não vai existir uma chave que muda a nossa essência, mas é essa chave que foi sendo mudada aos poucos durante a nossa existência e ali vai resultar em uma condição muito mais feliz. Quer dizer que este processo já nos vai trazendo, à medida que nós vamos nos esforçando, já aqui na Terra, este processo de mudança já nos vai trazendo mais felicidade, já nos vai trazendo mais paz e serenidade. Mas é necessário que a gente trabalhe, que a gente se esforce por isso. Então é muito importante a gente compreender e refletir sobre isso. Em cada existência, continuando aqui esse trecho, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante, ou seja, para dar um passo em frente. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo, franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Neste último caso, ou seja, quando ele fica parado, estacionário, como a gente fala, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque há uma nódoa não apagada ajunta a outra nódoa, ou seja, uma mancha, a nódoa é a mancha. Há uma mancha não apagada ajunta a outra mancha. Quer dizer, o nosso destino é sempre o progresso. E mesmo que por um determinado momento a gente se estacione, não queira progredir, porque o nosso progresso depende também da nossa vontade, mas Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele nos coloca, às vezes, situações que vão nos impulsionar, mesmo que a gente não tenha nem a noção. São os aguilhões, são as varas, uma ponta que finca e dói, mas que faz levar para frente, impulsiona para ir para frente. É isso, então, que acontece. Quando a gente talvez esteja cego para essas verdades, então o próprio contexto no qual nós somos inseridos nos impele para a frente. E por isso que nós estamos em um mundo de provas e expiações, porque somos espíritos que ainda insistimos no aprendizado pela dor. E aí, continuando, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiações pelos mundos felizes, e mais tarde estes para gozar de suprema felicidade. Olha só, importante de compreender isso. E ele fala assim, o purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta, é antes uma realidade material que vemos, tocamos e sentimos. Ele existe nos mundos de expiação como a Terra, onde os homens expiam o passado e o presente, em proveito do futuro. Muito importante de compreender isso, de refletir. Olha só. Contrariamente, porém, a ideia que dele se faz, ou seja, a gente tem uma ideia do purgatório, mas, contrariamente a essa ideia, depende de cada um prolongar ou abreviar sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Vou acabar sublinhando tudo aqui, É um parágrafo muito importante. É o que a gente estava falando anteriormente, sobre o esforço do próprio espírito em se melhorar. E aí, o livramento, portanto, se dá
não por conclusão de tempo, como nós comentamos no começo, né? Ou seja, foi dado um tempo determinado, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não. O livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo. A cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Olha, muito rico este assunto, né? Este esclarecimento que nos é trazido. Então, essa ideia que antes, né, se tinha estabelecido sobre o purgatório a gente tem que compreender como sendo essa situação em que nós nos encontramos muitas vezes, que nos oferece ali misérias e dores, mas como um meio que nos permita expurgar de nós mesmos as nossas imperfeições, ou seja, um processo de purificação. Enquanto nós não aprendemos, através do amor, do exercício da caridade, como melhorar nós mesmos, o meio que nos vai impelir a este progresso, é justamente essas vicissitudes e dores. Mas, além disso, precisamos considerar que somos espíritos muito endividados e que precisamos resgatar faltas do passado. Mais uma vez, enquanto não aprendermos com o amor, vamos, através da dor, fazer esses resgates, porque, como foi dito, o amor cobre uma multidão de pecados. E, portanto, podemos também, através do amor, resgatar muitas das nossas dívidas. Então, é importante a gente pensar, refletir e compreender bem, porque são lições muito esclarecedoras para o nosso espírito. Precisa dessa luz para compreender e, portanto, fazer o esforço que lhe compete. Então, agora nós compreendemos e sabemos qual é o nosso destino. E sabemos, portanto, qual a necessidade do esforço e a razão de fazer esse esforço. E aí nós compreendemos também a nossa situação enquanto espíritos e também porque estamos em um mundo de expiações e de provas. Mas como foi dito, né? O livramento desses mundos de expiações e de provas, não se dá por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante a essas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Então, meus amigos, essa reflexão aqui de hoje, né, nos traz muitas ideias, né, muito esclarecimento para nós, e foi tão rico, né, esse texto para nós, que nós vamos fazer, então, ou continuar, melhor dizendo, esse estudo numa segunda parte. Eu acho que aqui já tem bastante coisa para a gente refletir, né, porque o estudo é para isso também, para que a gente possa tomar para nós, refletirmos e aprendermos com a sua prática também, né? Então, na próxima semana a gente continua, né, o estudo, a continuação dessa pequena parte que ficou faltando. Então, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e aos bons espíritos que nos auxiliaram, que nos inspiraram no estudo de hoje. Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado por nos acompanharem. Fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo.